Santos Crochê, meu nome é Luana e hoje eu estou trazendo para vocês o tutorial dessa blusa que foi resultado da enquete aqui do canal. Eu fiz essa enquete já faz alguns meses, mas infelizmente tive alguns contratempos aí no meio do caminho. Infelizmente este tutorial, que é um pouco mais demorado, sim, é uma peça de roupa de crochê, eles vão ter aí uma demanda maior, um pouco mais de técnica, um pouco mais de cuidado na hora de fazer, vai demandar mais tempo para ser produzido também. Então, acabou atrasando, mas ele chegou aqui pra vocês, o resultado. Vocês viram aí no início do vídeo a prévia. Essa aqui é a blusa na mesa, tá bom, pessoal? Ela não cabe pra ver todinha, mas na prévia do vídeo dá pra vocês verem como que ficou o resultado dela no corpo mesmo. Eu gostei bastante do resultado. É uma blusa, assim, muito bonita, muito legal de se usar. É um estilo, assim, bem legal. Aqui a gente vai trabalhar com uma técnica diferente para fazer peça de roupa, né? Nós não vamos trabalhar com a técnica circular, né? Trouxe já duas técnicas para vocês que exigem costura, né? Essa segunda também exige. Então, é isso. Sem mais delongas, bora para a lista de materiais e começar o nosso tutorial. Bora lá! Para fazer essa peça, eu vou estar utilizando a linha Charme da Círculo. Para fazer essa peça no tamanho PP, no tamanho P, nós vamos precisar de 1,5 novelo. Esse daqui é a metade de um, tá, pessoal? Eu usei uma cor que eu já tinha em casa. Se vocês quiserem fazer também com duas cores, para poder aproveitar algum novelo que vocês tenham em casa, também vocês podem estar utilizando, fazer as combinações de vocês, tá bom? Mas para fazer o tamanho P, e o PP é 1,5 novelo. Para fazer o tamanho M, nós vamos utilizar 2 novelos. E para fazer o tamanho G ou GG, nós vamos já utilizar 2 novelos e meio a 3 novelos de crochê, dependendo do tamanho que vocês vão fazer. Aí vocês vão fazendo e de acordo com o uso da linha de vocês, vocês vão vendo quanto que vocês vão precisar para esses tamanhos maiores, tá bom? Eu vou utilizar a fita métrica, porque nós vamos precisar tirar as medidas para fazer essa peça. Vamos precisar também de agulha de tapeceiro. E para essa peça nós vamos utilizar a agulha número 3 milímetros para fazer essa peça. Vamos iniciar com a parte mais complexa, que é a parte das medidas, pra gente definir o tamanho inicial da nossa tarja e tudo mais. Eu trouxe aqui pra vocês já um pedaço pronto. Essa aqui não tá pronta ainda 100%, tá bom? Essa aqui é só uma parte. Essa parte que eu tô fazendo agora, que eu estou fazendo gravando o vídeo. Eu vou afastar um pouquinho a câmera. Essa daqui é a largura atual que eu tenho aqui pronta, da primeira metade. Eu estou com já 18 centímetros, ou 17 centímetros da peça, como vocês podem ver. Na verdade, aqui, eu já tô quase finalizando a carreira. Então, eu já estou com quase 18 centímetros e essa metade aqui eu vou fazer com 21,5. Como que chegamos neste cálculo? Para fazer essa peça, nós vamos precisar de duas medidas principais. A medida da altura, que vai do ombro até a altura que você quer fazer a peça. Essa daqui está sendo feita na altura do umbigo, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer ela mais comprida, vão ter que deixar ela um pouco maior. Aí, vocês vão ter que medir aí em vocês mesmos para poder pegar esse tamanho. Então, você vai medir do ombro até o umbigo de vocês, caso queiram fazer desse mesmo tamanho. E vamos precisar também da medida da nossa circunferência total, pra gente poder saber qual vai ser a largura dessa nossa tira. Essa blusa ela vai ser feita em tiras, porque nós trabalhamos com o crochê em carreiras de subida e descida, não de vai e vem, tá bom? Vocês vão entender conforme for fazendo e eu for explicando a confecção da peça. Então, com a medida da altura, nós vamos ter que duplicar ela. No meu caso, ó, a altura do meu ombro até o meu umbigo, ela é de 40 centímetros. Por conta desses 40 centímetros, então ficamos com 80 centímetros. Porém, a gente tem que adicionar mais 5 centímetros, que seria para dar a largura do nosso ombro, tá bom? Isso é para o tamanho P, PP e M. O tamanho G e o GG, como vamos ter um ombro um pouco mais largo, então o ideal é vocês medirem. A medida para um G ou um GG de ombro seria 8 centímetros a 10 centímetros. 8 centímetros para o G e 10 centímetros para o GG, tá bom? Então você tem que adicionar esse tamanho.
Feita essa adição, vamos fazer como? Como eu coloquei aqui, é a altura da nossa peça, que é do ombro até o umbigo. Nós vamos fazer 40 centímetros vezes 2, mais 5 centímetros, que é do ombro. Tudo isso aqui dá 85 centímetros, tá bom? Com 85, mas vamos começar com uma carreira de 85 centímetros de correntinhas, tá bom? Porque eu vou explicar pra vocês como que a gente vai, o cálculo pra fazer essa correntinha. Agora, pra pegar a largura, eu já vou falar aqui com vocês, mas eu vou voltar quando quando chegar nessa parte. A circunferência, no meu caso, que é a volta todinha nas minhas costas, pegando a medida dos meus seios, ela fica com 86 centímetros. Para fazer essa peça, nós precisamos dividir essa medida por 4. Então, vocês vão medir a sua circunferência, façam isso utilizando... Nós vamos ter que pegar essa circunferência, então eu peguei a minha, ela é 86 centímetros, então você vai dividir por 4. Dividindo por 4, no meu caso, eu vou ficar com 21 centímetros e meio, que é 86 dividido por 4. Essa vai ser a largura da minha peça, por isso que eu falei, aqui eu tenho 17 e eu vou chegar até 21,5. Esse número vem daqui, tá bom? É sempre bom deixarmos essas medidas já separadas para poder a gente já começar com essas medidas na cabeça, não só essa daqui, como essa, tá bom? Então, vamos começar a fazer as nossas correntinhas. Com a nossa agulha e fio em mãos, vamos começar com o nó inicial. Feito o nó inicial, nós vamos fazer 85 centímetros de correntinha. Mas esses 85 centímetros de correntinha, eles são múltiplos de 3. Então, vamos ter que ir fazendo de 3 em 3 até chegar aos 85 centímetros, que é pra gente poder fazer o desenho da nossa peça. Vamos seguir fazendo aqui a nossa correntinha até a gente chegar em 85 centímetros, de múltiplos de 3. Cheguei à medida final, estou com 85 centímetros de correntinha. Para deixar registrado para vocês, foram feitas 162 correntinhas, tá bom? E eu vou dar uma dica para vocês, para quando vocês forem fazer peças que são compridas assim e que são múltiplos, que podem em algum momento dar errado. Que são múltiplos e são muitas correntinhas para contar, eu mesma me perco às vezes. Vocês podem fazer mais uma quantidade de pontos. Por exemplo, aqui são múltiplos de 3, então eu vou fazer mais 2 pontos, mais 2 correntinhas, quer dizer. Com essas 2 correntinhas feitas, eu estou garantindo que quando eu chegar no final, ele vai dar certo, tá bom? E se não der certo, a gente consegue arrumar. Então, vamos fazer a próxima parte. A próxima parte eu vou fazer 2 correntinhas. Sim, vou fazer mais 2 correntinhas. Vou laçar, vou pular vou contar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quinta, eu vou fazer um ponto alto. Por que na quinta correntinha? Porque nós vamos fazer... Aqui são 3 correntinhas para ser a altura do nosso ponto alto e uma correntinha de distância, de separação. Uma correntinha aqui, vou laçar e no mesma correntinha eu vou fazer mais um ponto alto, formando o meu primeiro leque. Eu vou laçar, vou pular 2 pontos de base. No terceiro, nós vamos fazer um ponto alto. Correntinha, lacei e vou fazer agora... E agora eu vou fazer mais um ponto alto, formando um leque. O nosso trabalho nessa carreira ele vai ser todo assim. Vamos pular 2 pontos de base, fazer um ponto alto, uma correntinha. Então,
desta forma. Então, vamos continuar fazendo assim por toda essa carreira até chegar no final. Estou chegando no final da carreira. Como vocês podem ver, dois, aqui o próximo. Como saber, vou mostrar pra vocês como vocês vão saber que se tá certo. Uma correntinha, um ponto alto. Cheguei no final e como vocês podem ver, sobraram dois pontos. Duas correntinhas. Uma correntinha que é de espaço e uma correntinha que é do ponto alto que nós vamos fazer. É assim que vocês sabem que deu certo a peça, a contagem de pontos de vocês. Agora nós vamos virar o nosso trabalho. Eu vou introduzir a agulha aqui nesse ponto. Eu vou fazer um ponto baixo. Então, uma correntinha. Feita essa correntinha, eu vou vir aqui no meio e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Feito esse ponto alto, eu vou laçar no próximo espaço de uma correntinha. Eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Desta forma. E então, eu vou laçar e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo essa carreira toda assim, desta forma. Na verdade, as próximas duas carreiras, esse desenho, ele vão ser 3 carreiras de pontinho V. Então, vamos fazer 3 carreiras assim de ponto V. Então, quando eu finalizar minha carreira de ponto V, eu volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira juntos, as próximas duas. Beleza? Assim, outra coisa, eu esqueci de falar pra vocês. Caso tivesse dado errado aqui no final, vou desfazer pra mostrar pra vocês. Vocês chegaram aqui no final e tá sobrando, por exemplo, uma correntinha. O que vocês... Tá sobrando uma correntinha. Vocês vão desfazer esse último ponto que vocês fizeram. Vocês vão medir pra ver se o tamanho está certo, tá bom? Da peça de vocês, sem contar que... Principalmente, considere que o crochê ele cede, então se ela tiver um pouquinho menor não tem problema, porque na hora que colocar no corpo essa peça vai pesar e ela vai aumentar um pouquinho de tamanho, então não tem problema, tá bom? Então, aqui, eu desfiz aqueles últimos dois, então eu vou laçar, eu vou pular um ponto de base e vou fazer neste ponto um ponto alto. Feito este ponto alto, eu vou desfazer esses nós. É só desfazer esse nó por aqui no final. Eu não vou mostrar pra vocês agora, porque senão eu vou perder o meu trabalho. Mas aqui, você consegue desfazer esse nozinho. Ele tem um caminho, ó, tá vendo? Vocês conseguem puxar. Vocês puxam esse fiozinho aqui. Vocês desfazem ele. Vocês conseguem desfazer esse nó. E então ficar do tamanho com a quantidade de pontos certa, beleza? Então vocês conseguem fazer isso sem nenhum problema, caso a contagem de vocês tenha dado errado, alguma coisa. Então aqui, desta forma, vocês conseguem diminuir o tamanho final da sua peça, beleza? Então eu vou voltar, vou fazer a minha peça, vou arrumar isso daqui, né, claro. Vou fazer mais 2 carreiras e então eu volto com vocês pra mostrar como vai ser a 4ª carreira da nossa blusa, beleza? Então bora lá. Finalizei as 3 carreiras, conforme tinha falado com vocês, e agora vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou virar o trabalho, neste primeiro ponto eu vou introduzir a agulha, subir, fazer um ponto baixo, e então uma correntinha, fiz um ponto alto falso. Vou laçar e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. No espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto alto e no ponto alto eu vou fazer um ponto alto. E essa carreira nós vamos seguir desta forma. Ponto alto pela carreira inteirinha, ou seja, ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre correntinha. E é só seguir fazendo desta forma durante toda essa carreira e a próxima, tá bom? Mas a próxima carreira eu vou voltar com vocês porque nós vamos fazer um detalhe que vai dar um charme na nossa peça. Então, eu vou voltar e mostrar pra vocês como é que vamos fazer esta carreira, tá bom? Mas essa daqui é o que eu falei pra vocês. Ponto alto sobre correntinha. Todos os pontos desta carreira são de ponto alto. Vou fazer o último ponto da carreira, lembrando, aqui tem um ponto alto, então nós temos que fazer
esse ponto também, assim como fizemos no começo. Agora, eu vou virar o trabalho e vamos iniciar a próxima carreira. Nesta carreira, nós vamos fazer pontos pegando só essa cordinha aqui de trás dos pontos, tá? Porque nós vamos deixar com um detalhezinho e também já vai deixar claro qual que é o lado da frente da nossa blusa. Então, vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vai ser uma segunda carreira de ponto alto, mas somente pegando nessa cordinha de trás. Tá vendo? Vou fazer mais alguns pontos para vocês poderem ver formando o detalhe da peça. Como podem ver, fica esse detalhezinho aqui, ó, na peça. Eu acho ele muito fofo. Então, essa carreira toda, nós vamos fazer ela de ponto alto sobre ponto alto, pegando só a cordinha de trás. Vamos seguir assim até chegar no final da carreira. Quando chegar no final da carreira, vamos fazer exatamente como fizemos a primeira. Vamos fazer um ponto alto aqui, pular um ponto de base. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Pula 2 pontos de base, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. 2 pontos de base, um ponto alto, correntinha, um ponto alto. Tá bom? Vamos seguir fazendo assim, crescendo a nossa peça. Motivo é o padrão que nós vamos seguir fazendo para fazer essa peça. Então, são 3 carreiras de ponto V e 2 carreiras de ponto alto. Então, vamos seguir crescendo a nossa peça, fazendo desta forma, 3 de ponto V, 2 de pontos altos, até chegar na medida final. A minha medida final é 21,5, conforme eu fiz o cálculo, como vocês lembram. Essa medida final é a daqui, conforme a gente vai crescendo a nossa peça. Essa é a medida final, então, os 20, para quem não lembra, os 21,5 é a circunferência total da nossa altura do nosso seio, dividido por 4. No meu caso, é 86 centímetros, dividido por 4 é 21,5, tá bom? Então, vocês vão fazer de acordo com o tamanho que vocês estiverem fazendo aí a peça de vocês. No meu caso, eu tenho que chegar até 21,5. Então, eu vou continuar crescendo a peça até chegar no 21,5. Então, eu volto com vocês para explicar como que nós fazemos a nossa segunda metade da peça, beleza? Então, bora lá. Cheguei no final da terceira carreira de pontos altos. Aqui nós temos um grupinho de 3, 2 pontos altos que eu fiz com vocês. Grupinho de 3 e esse aqui é o próximo. O que acontece? Esse detalhezinho, ele tem que sempre ficar pra frente. Quando a gente for fazer essa carreira nova, se eu fizer o ponto, como eu falei pra vocês da outra vez, na outra carreira, vai acontecer isso. O detalhe, ele vai ficar nesse lado, no lado inverso da nossa blusa. Ele vai ficar deste lado e o detalhe tem que ficar aqui, deste lado, como vocês podem ver. Tem que ficar aqui. Então, agora, nós vamos ter que fazer ele puxando pela frente esse ponto. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que vamos fazer puxando pela frente. É um pouquinho chatinho no começo, mas depois vocês pegam. Vocês vão vir com a agulha de frente, vão passar por debaixo aqui, ó, no meio do fio, tá vendo? Vocês vão passar pelo meio do fio, vão puxar e então continuar com o ponto normal. Ao invés da gente pegar o fio aqui de trás, nós vamos pegar do da frente, vamos laçar e vamos fechar. Mais uma vez, pela frente e fechar. Vou até aproximar um pouquinho a imagem. Aqui, aproximei um pouco, pra vocês verem como é que vai ficar. Vou laçar, pega essa cordinha aqui da frente, introduz e faz o nosso ponto. Laçar, introduzir só pela cordinha da frente e fazer o ponto. É assim que nós vamos fazer nessas carreiras em que o ponto tem que ficar pra cá. Como vocês podem ver, ó, o detalhe já tá aqui. Ele vai ficar um pouquinho menos aparente do que esse aqui de baixo, como vocês podem ver. Ele fica um pouco menos aparente, mas o detalhe ele vai permanecer aqui na frente, que é onde ele tem que permanecer, beleza? Então, é só seguir nesta carreira desta forma. Nós vamos pegar o fio da frente e não o de trás.
Então, vamos seguir fazendo a nossa carreira desta forma, pegando o fio da frente, não o de trás, pegando apenas um fiozinho, não pegando os dois, até o final. E então, voltar e continuar a fazer o motivo que vai ser, da próxima parte, vai ser os pontinhos em V, até chegar no tamanho da nossa lateral completa, beleza? Estamos com a primeira carreira aqui pronta da nossa segunda metade. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer para que seja bem mais prático pra gente e não ficar uma metade maior do que a outra. Vocês podem sim contar a quantidade de pontos ou a quantidade de vezinhos que a gente tem aqui nessa primeira carreira, ou até mesmo lembrar quantos pontos nós tínhamos feitos quando fizemos ela, também serve também, mas outra forma é a gente pegar de acordo com essa carreira, ou de acordo com essa peça que nós fizemos, né? Lembra que eu falei pra vocês que a gente pode fazer ela com um espacinho, com um tamanhozinho a mais, pra poder a gente ter certeza que vai ficar igual? Então, agora eu vou fazer com vocês dessa forma. Então, vamos fazer aqui essa comparação. Vamos deixar eles, até usar a agulha, um em cada ponto. Então, aqui, ó, então aqui temos o primeiro e vamos seguir deixando eles bem um de acordo com o outro, pra gente saber como é que vai funcionar, pra ver se tá certinha a quantidade ou não. A gente vai sempre fazendo assim, quando chegar em um ponto que a gente não tem certeza, a gente coloca a agulhinha e vai seguindo. Essa é outra forma de fazer. Vocês podem também calcular quantos pontos foram feitos para poder garantir que tenham o mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho através da quantidade de pontos que foram feitas. Que eu estou chegando quase no final. Vou ajustar aqui novamente para não perder, né, o centro. Temos mais dois aqui, nesse caso. Deixa eu fazer aqui novamente. Deixa eu fazer os meus últimos, então. Tenho um ponto aqui. Como vocês podem ver, eu fiquei com um pouquinho a menos, então eu vou ter que refazer o meu aqui. Como vocês, eu também erro a quantidade de pontos iniciais para fazer. Eu errei a quantidade de pontos. Eu errei a quantidade de pontos iniciais dessa peça, então eu vou ter que desfazer ele e refazer novamente para poder ele ter a mesma quantidade de pontos que esse daqui, tá bom? Então, eu vou refazer o meu e quando eu vou... Mas é exatamente desta forma, tá, pessoal? É igual o que eu fiz da primeira, então se vocês quiserem voltar do vídeo, voltem para poder pegar como que é a primeira carreira, a segunda, a terceira, os detalhes pra gente ficar com esses... Opa, tá até do lado errado. Pra gente ter esses detalhezinhos aqui na peça, tá bom? Então, vocês podem voltar, pegar aquela primeira parte pra poder vocês verem como é que é. O meu eu vou ter que refazer essa parte aqui, mas é o de menos. Então, a gente faz esses cálculos, faz tudo isso aqui pra poder não reparar nesse erro lá no final, quando ela já estiver praticamente pronta, ok? Então, eu vou refazer o meu e eu volto quando eu já estiver com as duas prontas. Quando eu estiver com as duas prontas, eu volto com vocês, que aí a gente vai fazer a próxima parte da nossa blusa, ok? Então, bora lá. E este é o outro lado, conforme vocês podem ver. Então, nós vamos iniciar a costura da nossa blusa. Em primeiro lugar, vamos deixar elas lado a lado, com o ponto se encontrando aqui no meio, como vocês podem ver aqui. Viram? Vamos deixar elas se encontrando aqui. Agora, nós vamos precisar... Assim, pessoal, um adendo aqui pra vocês. Voltando aqui do futuro, tá, pessoal? Voltando aqui do futuro pra falar uma coisa pra vocês. Gente, na hora que vocês forem costurar, eu esqueci de falar isso, mas sempre... olhem pra vocês costurarem do lado inverso desse fiozinho aqui, tá vendo? Pra ele cair exatamente na mesma direção. Lembra que esse é o detalhe que a gente fez na nossa blusa? Então tem que lembrar de deixar eles, ambos os lados juntos, na mesma direção. E quando a gente for fazer a costura aqui da lateral, lembrar de finalizar a costura pelo lado de dentro da nossa blusa, tá bom? Porque aí
pelo lado direito da nossa blusa, porque aí ela vai ficar, esse detalhe ele vai ficar pra dentro da blusa, vai ficar escondido, porque essa parte do interior dela, tá bom? Belezinha? Então, nós vamos precisar aqui apenas de 2 medidas. Vamos precisar da medida total que deu a nossa blusa, aqui do início ao fim, vamos precisar dessa medida total. Com a fita métrica, a gente vai medir quanto que ficou exatamente do início ao fim. Então, vamos pegar aqui 26, 31, 41, 57. Deixa eu jogar aqui. 57, 72, 70. Ficamos com... A minha está com um total de 76 centímetros. Desses 76 centímetros, nós vamos ter que tirar... Desses 76 centímetros, nós vamos precisar tirar a medida que fica aqui do decote, tá bom? Vamos precisar da medida do decote. Essa daqui vai vai variar de acordo com o tamanho. Pro meu tamanho, a medida do decote, ela é 23 centímetros, do decote até o meu ombro. Eu vou duplicar esse valor de 23 e vamos para 46 centímetros. Então, vamos precisar fazer um cálculozinho rápido aqui. A minha medida total é de 76 centímetros. Desses 76 centímetros, nós vamos tirar 40 centímetros da nossa peça. Esses 40 centímetros é o decote, tanto o da frente quanto as costas, tá? Desta forma, nós vamos ficar com 36 centímetros da nossa peça. Esses 36 centímetros, nós vamos dividir por 2, que vai dar 18 centímetros. E essa é a quantidade que nós vamos costurar agora. Nós vamos costurar 18 centímetros. Então, depois nós vamos precisar das medidas para a manga, tá bom? Nós vamos precisar também dessa medida para a gente poder costurar o final da nossa peça. Para a nossa manga ficar bem confortável, vocês podem fazer ela com 40 centímetros também, ou caso vocês tenham interesse de deixar a manga mais soltinha, com 50 centímetros. Como eu quero deixar a minha bem larguinha, como eu quero deixar a minha não tão larguinha, eu vou deixar ela com 40 centímetros na hora de costurar, mas eu vou explicar direitinho para vocês essa medida na hora de costurar, tá bom? Mas essa daqui é os 40 centímetros pro meu tamanho. Esse tamanho aqui da manga e esse tamanho aqui da costura, ele vai variar também de acordo com o tamanho da peça que vocês estão fazendo. Em média, por medida, nós acrescentamos 2 centímetros. Então, por exemplo, vou colocar aqui para vocês verem. Se a minha aqui é T, ela tem 40 centímetros, então a M, ela vai ter 42, a G vai ter 44 e a GG vai ser 46. Em relação à manga, nós vamos seguir também esse cálculo. Mas aqui a gente vai considerar 2 tamanhos, a manga de 40 centímetros e a de 50. Essa daqui é a largura do nosso braço, é a grossura do seu braço e é o espaço que vai ficar, onde o braço vai passar. E isso aqui vai ser de acordo com o tamanho que vocês quiserem deixar a manga de vocês. Então, se vocês quiserem deixar ela bem larga, vocês vão fazer ela com 50 centímetros. Então, nesse caso, a de 50 centímetros vai ser 50 para P, 52 para M, 54 para G e 56 para o GG. P, M, G e GG. Agora, a 40, ela vai seguir exatamente igual esse daqui. Ela vai ser 40, 42, 44, 46, tá bom? Então, vamos lá começar com a nossa costura. Nós vamos fazer 18 centímetros de costura da nossa blusa. Vamos fazer 18 centímetros de um lado e depois 18 centímetros do outro, tá bom? Então, vamos começar aqui. Eu vou separar o fio.
nesse lado eu não cortei o fio justamente para poder fazer essa costura. Então, eu vou puxar mais um pouco aqui e com o auxílio da fita métrica eu vou medir. Ele já tá aqui o fio com 30 e poucos centímetros. E podem medir desta forma, porque nós vamos fazer costura dos dois lados. Então, nós vamos precisar de fio dos dois lados. Um lado da frente e o de trás. Tesoura, eu vou cortar o fio. E eu vou puxar essa pontinha do outro lado. Com a nossa agulha de tapeceiro, nós vamos passar o fio no meio dela. E então, vamos começar a fazer a nossa costura. Pra quem já fez costura, é bem simples. Pra quem não fez, também. É bem simples as duas costuras, a costura ela é simples e independente pra quem já faz e pra quem não faz. É bem simples, nós só vamos ir fiando ele até chegar nos 18 centímetros. Se você tiver algum fio aí na sua casa que dê pra vocês marcarem, podem marcar. Ou se vocês quiserem, vocês podem utilizar o marcador. Eu vou medir o meu pra poder mostrar pra vocês. Então, aqui nós temos a nossa blusa, os nossos 18 centímetros são aqui, então eu vou deixar o meu marcador bem aqui. Opa, já perdi a altura. E eu vou deixar ela bem retinha pra poder pegar a mesma quantidade de pontos, pra gente não ter erro na quantidade de pontos. Eu vou deixar ele marcado aqui, então é só vir costurando. Primeiro, eu gosto de passar o fio por detrás desse primeiro cabinho aqui e do próximo pra poder deixar bem apertadinho. Passei esses dois, eu vou vir aqui do outro lado e vou pegar só a cordinha de cima pra passar. Passou, vamos pegar a cordinha de cima deste lado e a cordinha de cima do outro lado. Sempre pegando a cordinha de cima, tá? Não precisa pegar a de baixo, porque a gente vai fazer carreiras de ida e volta. Nós vamos costurar os dois lados. Então, é só a gente seguir fazendo desta forma. Como eu disse, é bem simples essa costura. É mais fácil até do que costurar, né? Com fio e agulha, que dá um trabalhão. Puxei. Tentem não puxar muito. Se vocês puxarem muito, ela vai começar a apertar muito e aí vai ficar diferente. Então, vocês puxem o suficiente para aprender, mas não para ficar repuxando a peça depois. Então, aqui, sempre conferindo que vocês estão fazendo o mesmo ponto, tá? Por isso que eu coloquei a peça de frente uma para outra, porque eu sei que eu tô fazendo o mesmo ponto. Aqui, ó, eu estou pegando ponto alto junto com ponto alto. O do lado também é ponto alto. Então, aqui, ó, eu sei que eu tô pegando ponto alto junto com ponto alto. E vou seguir até chegar nos meus 18 centímetros desta forma. Cheguei nos 18 centímetros da peça e agora eu vou tirar o meu ganchinho, o meu marcador, só pra poder eu fazer da próxima parte. Eu vou passar mais uma pra frente e eu vou jogar a agulha pra trás, tá? A gente vai fazer desta forma aqui. Vou puxar, então eu vou virar o meu trabalho. Virado o trabalho, eu vou vir pegar essas duas cordinhas do mesmo ponto, como sempre, e vou puxar. E agora eu vou seguir descendo da mesma forma que eu fiz daquele lado, só que agora aqui na parte de trás, entendeu? É assim que a gente vai fazer a costura dos dois lados, tá bom? É assim que a gente vai seguir. Eu vou seguir fazendo a minha. Quando eu chegar no final do outro lado, eu volto com vocês para mostrar como que eu faço o arremate. E então, a gente começar já a fazer a próxima parte da nossa blusa, que seria costurar as laterais dela, onde vai ficar a nossa manga, tá bom? Chegamos ao final da nossa costura, eu vou agora colar o nosso fio para que ele não solte, tá? Esse aqui já é parte do arremate da nossa blusa. Então, eu vou passar um pouquinho de cola deste lado, pressionar, que é assim que funciona a cola de artesanato, e vou cortar o fio.
Feito isso, eu vou vir do outro lado, onde está feita a outra costura, que eu falei pra vocês que eu ia voltar pra mostrar como que eu faço. Terminar de puxar aqui o fio. Eu dei um nozinho aqui pra iniciar esse lado, porque eu não tinha fio conectado. Então, agora eu vou pegar e vou fazer um nozão com todos eles, que como eu vou colar, gente, eu vou deixar ele fechado assim, tá bom? Mas se você for fazer a costura, for fazer um nozinho, vocês podem fazer um nozinho mais delicado, tá bom? Que esse aqui meu, ele ficou bem grosseirinho mesmo, mas é porque eu vou colar, então não tem problema, porque quando colar ele vai disfarçar. Eu vou pegar minha cola, já vou passar. Uma dica pra vocês é que quando a gente tem muito arremate pra fazer, a gente vai fazendo a peça e vai fazendo arremate junto, porque senão vocês vão ficar cheios de arremate pra fazer no final e é muito chato. É muito chato, porque você só quer finalizar a peça e você tem um monte de arremate pra fazer. Aqui eu vou passar esses dois juntos pra cá, subir, então eu vou passar a cola aqui novamente no meio dos dois. Prender. Eu vou deixar isso aqui um tempinho a mais, só pra garantir que não vai soltar. Deixar um pedacinho a mais e pronto. A parte da frente da blusa está feita. Eu vou passar só mais um pouquinho de cola aqui e pronto. Agora, na nossa blusa já está feita a parte da frente, então já temos a primeira parte do desenho dela completa. A costura que nós fizemos foi pra fazer isso. A gente tem pronto aqui o nosso decote da nossa blusa, tá? Esse é o decote da blusa e a parte de baixo já está toda conectada. Agora, nós vamos fazer agora nós vamos costurar aqui as laterais. As laterais são o quê? Aquela medida que eu falei pra vocês do nosso braço, que a gente vai fazer aqui nesta lateral. Então, eu vou pegar a minha fita métrica e vou medir de acordo com o tamanho do nosso... De acordo com a medida da nossa blusa. No meu caso, como eu disse pra vocês, eu quero deixar ela larguinha, mas não tanto, então aqui vão ter 40 centímetros. Eu vou pegar minha fita métrica, com os meus 40 centímetros, eu vou passar ela em volta daqui. Temos os 40 centímetros, então, deixa aqui lateral. E aqui em cima eu vou medir os meus 40 centímetros, tá? Deixar ela bem ajustadinha, pra ficar bem na mesma direção. E eu vou passar minha fita métrica com os meus 40 centímetros. Aqui, ó, 40 centímetros. Eu vou deixar ela assim com 20 e 20 aqui em cima, pra não ter muito erro, beleza? Então, aqui, feito isso, tá vendo? Eu peguei a fita métrica, coloquei ela daqui de cima até aqui embaixo. Então, eu sei que eu vou fazer os meus pontos aqui até aqui. A minha costura, desculpa. Do outro lado, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós não vamos fazer nada diferente. Então, agora, com o meu fio em mãos, eu vou medir. Eu sempre meço ele de olho, tá? Aqui eu sempre deixo uma medida um pouco a mais. E então eu meço ele de olho. Esse tamanho tá bom, porque como a gente vai fazer ida e volta, não tem erro essa parte. Passar o fio na agulha e vou começar a minha costura. Lembra, gente, que a gente tem que deixar sempre eles na mesma direção, os pontos, pra não ter erro. Então, aqui, ó, esse é o primeiro ponto da carreira. E este daqui é o primeiro ponto. Opa. E este daqui do lado é o primeiro ponto da outra carreira. Então, eu vou fazer a minha volta todinha assim. Vou fazer o nozinho, só um, primeiro lacinho, na verdade, aqui pra prender eles, que depois quando finalizar eu ajusto. Então, eu vou vir aqui. Então, eu vou seguir fazendo a minha costura por toda
a volta dele. Lembrando sempre de não deixar muito apertado para não ficar repuxando a nossa peça depois, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo os meus pontos conforme por toda a volta. E sempre de olho para que eles fiquem exatamente na mesma direção, tá bom? Este ponto é deste primeiro, então eu vou seguir fazendo conforme a direção deles. Eu vou seguir fazendo o meu e quando eu finalizar o outro lado, eu volto com vocês, tá bom? Finalizada a blusa, ela infelizmente não vai aparecer completa aqui, a mesa não permite isso, infelizmente. Mas como vocês, na abertura dá pra ver o resultado dela, final, como que ela ficou. Mas esse é o resultado da nossa blusa fora do corpo. Eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial, espero que não tenha faltado nada pra vocês. Se faltou alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá bom? Não se esqueçam de comentar, dando a opinião de vocês sobre, né, do que faltou, se vocês ficaram com alguma dúvida, tá bom? Esse daqui foi um projeto bem grande e diferenciado das peças que tem aqui no canal. Ele tem um pouco mais de detalhe, mas ao mesmo tempo não tem. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês tiverem ideia para mais algum tipo, se vocês quiserem que eu traga algum tutorial diferente para vocês, é só deixar aqui nos comentários também. Eu sempre estou olhando e respondendo o pessoal nos comentários, tá bom? E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Toda semana eu estou trazendo vídeos novos. Às vezes não com tanta frequência, né? Porque também eu tenho outras atividades que eu faço, mas eu sempre estou trazendo aqui conteúdos novos para vocês. Então é isso, espero que vocês realmente tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!